Muito bem. Ó, antes da gente começar, faz aí, ó, nas suas anotações, no seu caderno, coloca aqui, ó, certas e erradas. Beleza? Só para no final a gente ver a sua estatística, para ver como que você se saiu nessas questões que nós fizemos hoje. Tudo bem? Só para ver mais ou menos, tá? Davi, você irá enviar essas questões? Essas questões que nós vamos fazer hoje, elas estão dentro dos outros simulados que nós vamos fazer também, que vocês vão receber. Tudo bem? Então, vocês vão receber elas, só que não da forma como a gente está fazendo aqui agora. Beleza? Vamos lá. Opa, peraí que eu comecei pela questão errada. Essa daqui. Aí. Primeira questão. Participem respondendo, que é importante para eu ver se vocês estão entendendo a matéria ou não, tá? Legal, pessoal. Já deu para entender, inclusive, onde está a dúvida. Com relação ao resgate de um fundo fechado. Então, lembra, o fundo fechado, ele abre para captação, depois ele fecha. O resgate só será permitido, tá? Só será permitido ou no vencimento, ou na liquidação, ou no encerramento, tá? Ou numa eventual amortização. O que é amortização? Você pegar um pedaço do fundo, liquidar e pagar para o cotista. Tudo bem? Então, a letra A fala o seguinte, a dúvida ficou entre letra A e letra B. Então, a gente já elimina a letra C, pode ocorrer a qualquer momento, não. Irá ocorrer somente em uma eventual amortização, também não. Então, irá ocorrer na data de liquidação do fundo, está correto a letra A, só que a letra B está mais correta, que fala que vai ser na data de liquidação e também uma eventual amortização. Amortização de cotas é quando o gestor ele se desfaz de uma parte da carteira e paga já para o cotista antecipadamente. Então, a resposta mais completa aqui, letra B. Embora a letra A, se não existisse a letra B, ela estaria correta. Tá? Desde que não tivesse essa palavra somente aqui. O que deixa ela errada é isso daqui, ó, somente na liquidação. Não, pode ser na liquidação, no vencimento, no encerramento, numa amortização. Quando ele coloca somente, ele está falando que é só essa possibilidade de resgatar a cota de fundo fechado, beleza? Então, muito cuidado quando tem somente e apenas, que aí você tem que ter uma certeza absoluta que é só essa situação. O conceito de amortização é quando você vende uma parte e paga antecipadamente para o cotista, tá? Igual você vai amortizar uma dívida, você vai pagar antecipado uma parte dessa dívida. Próxima, essa é de cálculo. Boa, Patrícia, Luana, Tiago, Cássia, Frederico, Gustavo. Muito bem, pessoal. Questão super tranquila. O investidor pretende investir seus recursos de forma a garantir resgate pelos 4 anos próximos. Ao final de cada ano, ele resgatará os valores descritos abaixo. Então, aqui tem um fluxo não uniforme. Ele estima que obterá a remuneração de 6,5. Nesse caso, qual que é o valor investido? Ele quer saber aqui o VPL. Então, o que eu faço? Eu lanço todo esse fluxo aqui no GCFJ, lanço essa taxa aqui no I e chamo o FNPV. E vou chamar o FNPV. É assim que faz essa questão. Vamos fazer ela aqui na HP? BHP. Olha lá os fluxos. Observem se os fluxos são todos positivos, né? Ó, 10.000, GCFJ, 20.000, GCFJ, 35.000, GCFJ, 50.000, GCFJ, a taxa de 6,5% no I, FNPV, 94, 863 e 73, que é a resposta correta. Então, o lançar na HP, pessoal, é a parte mais fácil. Você precisa entender o que você lança. Então, cada fluxo desse aqui você vai lançar no GCFJ, essa taxa você lança no I, depois você vai clicar FNPV. O que é NPV? NPV
né, vai ser o seu valor presente. Vai estar na mesma tecla lá do valor presente. Minha HP está dando erro. Tenta fazer de novo. Segunda vez que faço essa questão e dá erro. Erro 6, logo no lançamento do primeiro. Zera a HP, ela, e faz exatamente desse jeito que eu fiz aqui, ó. 10 GCFJ, 20 GCFJ, 35, 6 no I, FNPV. Se não conseguir ainda, filma você fazendo e me manda no WhatsApp, tá bom? Próxima. Exatamente nesta ordem. Classe, risco, estratégia. De acordo com a nova classificação da Ambima para fundos, os investimentos são divididos em 3 níveis. O CRE, classe, risco, estratégia. Então, olha lá, ó, já elimina a letra B, que ela começa com risco, já começa errada. Classe, classe, classe. Risco, risco. Então, você já elimina essa daqui, que ela colocou a 2 com estratégia. E a 3, estratégia. Resposta correta, letra A. Questãozinha de graça para vocês, viu? Pessoal, lembrem sempre, eu coloco o chat aqui no oculto, é justamente para vocês responderem. Por quê? Para a gente ter uma dinâmica boa aqui, nós já estamos no final. Então, pressupõe que a gente já tem um domínio bom sobre toda a matéria. Quanto mais vocês responderem no chat, mais eu vou saber se eu vou precisar demorar mais ou menos tempo na questão. Essa questão aqui, por exemplo, todo mundo acertou. Então, eu só passo aqui as principais dicas e a gente já vai para a próxima. Quando eu vejo que tem muita dúvida, aí eu paro para poder explicar melhor. Isso traz mais dinâmica e não cansa vocês. Pior coisa que tem é você, uma coisa que você já sabe, está careca de saber, aí o professor fica repetindo, repetindo, repetindo. É muito chato. Mas eu preciso da ajuda de vocês, tá? Então, respondam sempre aí no chat. Mesmo que for errado, não tem problema nenhum, não. Próxima. Se fosse para responder só certo, você não precisava de curso, né? Uma definição correta sobre o SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiros. Lembra, o SPB, ele é terrível contra os riscos. Qual o risco? O risco sistêmico. Risco do sistema da PAU. Sistema criado para transferir fundos entre bancos de um mesmo conglomerado, está errado. Sistema criado para a realização de DOC. DOC, o que é DOC, gente? Alguém faz DOC hoje ainda? Você trabalha no banco aí, o pessoal ainda faz DOC? Estou perguntando, pode ser ignorância minha, mas ainda se faz DOC? Com PIX, com TED, com valor reduzido? Para que uma pessoa vai fazer DOC? Assim, não dá para entender. Eu acho que eles vão excluir o DOC daqui a um tempo. Na pior das hipóteses, é uma TED, exatamente. O PIX cresceu bastante, né? Mas tudo bem, DOC aqui, pelo amor de Deus, é a transferência de fundos próprios e de terceiros, realizados entre bancos, aí está legal, em tempo real, com o objetivo de reduzir o risco sistêmico. Perfeito, letra C de casa. Quando ele fala fundos, pessoal, lembra, aqui não é fundo de investimento. Quando a gente fala fundo, nós estamos falando de dinheiro. Cheque sem fundo, um cheque que bateu lá não tinha dinheiro. Fundos aqui, ele está se referindo a dinheiro, tá? Não é fundo de investimento, não, só para não ter confusão. Beleza? Por que não é a letra D? Alguns poucos marcaram. Sistema criado para gerenciar o risco de crédito. Não tem nada relacionado a risco de crédito, a risco de calote. Porque crédito é quando a instituição emite um título de renda fixa. Aí ela pode ter maior ou menor condição de honrar o pagamento. O SPB não gerencia risco de crédito. Aí fala assim, ó, ao custodiar todos os CDBs, jamais um CDB vai ser custodiado no SPB. E SPB não é uma casa de liquidação e custódia. Tá legal? Então, a letra D está errada por vários motivos. Próxima. Antes que vocês perguntem, professor, pulou a questão 5, 6, já foi direto para 8. Eu avisei, nós não vamos fazer na ordem, tá legal? Eu separei as mais. Tudo bem? Separei as mais. E essas são questões fáceis, tá? As fáceis a gente não pode deixar passar. Aí na semana da aprovação a gente vai fazer de todos os níveis. Mas as fáceis a gente não pode deixar passar de jeito nenhum.
Então, se você estiver achando, não, professor, se essas são as fáceis, meu Deus do céu, quando chegar as difíceis, eu estou perdido. Calma. Caso o investidor procure um fundo de renda fixa que vise replicar a evolução de uma carteira de títulos públicos indexados ao IPCA. Então, qual que é o título público indexado ao IPCA? A NTN, série B. Qual o benchmark indicado? O S aqui é S de Selic. O IRFM é prefixado. O C aqui, ó, é C de casa. O índice que reajusta os aluguéis de casa é o IGPM. E o B aqui é B de Brasil. A inflação oficial do Brasil é o IPCA. O IMA-B, o índice de mercado Ambima, ele vai pegar a média de rentabilidade de todos os títulos públicos atrelados à inflação, atrelados ao IPCA. Resposta correta, letra A. Perfeito? Muito bem. Se tiver pergunta, manda no chat aí. Próximo. Essa questão caiu na prova de terça-feira passada. Referenciados ao CDI. O que é referenciado ao CDI? Vamos pegar aqui primeiro na palavra, tá? Quando eu falo referenciado no CDI, eu estou falando que a referência desse fundo é o CDI. Então, a referência na qual eu vou seguir é o CDI. Então, eu tenho que acompanhar o mais próximo possível o CDI. De mesma taxa de administração, obtiveram retornos conforme o quadro abaixo. Então, fundo A, 98, 97, 99, 98. Fundo B, 105, 95, 103, 97. Comparando-se os fundos A e B, é correto afirmar que o fundo. Então, observe o seguinte, a letra A fala, o fundo A, esse daqui, ó, está mais aderente ao objetivo do fundo. Vamos voltar qual que é o objetivo do fundo? Ter como referência o CDI, ou seja, acompanhar o mais de perto possível o CDI. E ele foi quem cumpriu melhor essa proposta. Olha só, esse aqui ele superou o 5. Aí depois ele ficou abaixo o 5. Depois ele ultrapassou o 3. Depois ele ficou abaixo o 3. Esse daqui, ó, 2 para baixo, 3 para baixo, 1 para baixo, 2 para baixo. Ele ficou muito mais próximo ao CDI, aderente, próximo, do que o outro. Um fundo referenciado, ele não busca superar o benchmark, ele busca acompanhar. Acompanhar e ficar o mais próximo, o mais aderente possível. Resposta correta, letra A. O fundo A está mais aderente ao objetivo do fundo, que é acompanhar o CDI. Beleza? Próximo. Bem, pessoal, muito bem. Olha lá. Sobre a lavagem de dinheiro, podemos afirmar que... Então, tem que ler todas aqui no detalhe. 1. Depósitos de alto valor realizados em espécie, em dinheiro, para a compra de obras de artes e aeronaves, são considerados operações suspeitas. Observe, ele não está falando que isto é lavagem de dinheiro. Agora, me conta uma coisa. Você já viu alguém comprar uma aeronave depositando em espécie? Comprar um quadro de Salvador Dalí ou uma obra de arte pagando em espécie? Você não pode afirmar que é lavagem de dinheiro, mas peraí, você está suspeito demais, né? Suspeitíssimo. Então, A1 com certeza. Então, aqui, ó, você já elimina a letra D. A letra D não tem A1. Quem utiliza bens e valores oriundos de lavagem de dinheiro estão sujeitas à pena de reclusão de 3 a 10 anos mais multa. Sim ou não? Correto. Tá legal? Que ele está tendo uma participação aqui, ainda que possa ser considerada uma participação indireta, mas ele está se beneficiando de um dinheiro oriundo de um crime. Então, nessa daí, você já elimina a letra A, que a letra A fala que é apenas um. Só resta saber se a 3 está correta ou não. Empresas que negociam imóveis, joias e administradoras de cartão estão sujeitas à lei de lavagem de dinheiro. Perfeito, corretíssimo. Agora, ele não está falando que são somente essas. Ele está falando, essas estão sujeitas. Está ok. Está correto, resposta correta, 1, 2 e 3. Letra C de casa. Mais uma questão agora que caiu terça-feira, ontem.
Leiam com calma. Se o gestor realizou uma operação fora do escopo da política de investimentos. Um exemplo, tá? Um exemplo. Lá fala que só pode comprar ações de empresas de grande porte. Ele foi lá e comprou ações de empresas de pequeno porte. Ou lá fala que ele só pode comprar ações de empresas que fazem parte do índice Bovespa. Ele comprou a ação de uma empresa que está fora. Estou dando algum exemplo, no caso de fundo de ações. E da legislação, então ele não cumpriu nem a política nem a legislação. A responsabilidade sobre eventual resultado negativo recairia sobre quem? Gestor, obviamente, com certeza, porque ele que fez a parte errada. Agora, gestor e auditor, pô, o auditor possivelmente foi ele que descobriu. Aí ele descobriu, ele vai ter que pagar? É melhor ele não descobrir, não é verdade? Você, assim, por dedução a gente acertaria. Olha só, o gestor, que é quem fez a parte errada. Agora, o auditor não. O auditor é quem audita as demonstrações contábeis. Então, esse camarada aqui não, é gestor e o administrador. Por quê? O administrador é o responsável legal pelo fundo. Ele responde por tudo o que acontece no fundo junto com os demais participantes. Resposta correta, letra A. Beleza? Próxima. Essa daqui é uma questão de CAPM. Para quem não se lembra da fórmula, vou colocar aqui, ó. Retorno requerido é igual. Vai ter a fórmula na prova para você, sim. Ó, retorno requerido é igual risk-free mais beta vezes retorno de mercado menos o risk-free. O que significa esse retorno de mercado menos o risk-free? É o prêmio, né? É o prêmio de risco. Beleza? Então, essa é a fórmula. Anterior, deixa eu ver aqui. Letra A. Anterior, letra A. Então, aqui, pessoal, é só substituir na fórmula. Lembrando que a fórmula estará lá para vocês na prova para poder consultar. Taxa livre de risco, 3. Opa. 3. Mais o beta. O beta é 1,5. Vezes o prêmio. Quanto que é o prêmio? Já está falando aqui, ó, 4. Lembra, primeiro eu faço a multiplicação. Só apagar aqui e colocar mais embaixo para ficar melhor. Então, olha aqui, ó. Retorno requerido é igual risk-free, 3. Mais o beta, que é 1,5. Vezes o prêmio, que é 4. Então,
o prêmio já é essa equação que ele já te deu resolvida. Você não precisa fazer mais nada. Só que na hora que você vai resolver, primeiro você resolve a multiplicação e depois você faz a adição. Essa é a ordem correta. Vamos fazer aqui na HP? Então, aqui não tem segredo. Montou a fórmula, 0 HP, 1,5, Enter, 4 vezes. 3 mais 9, resposta correta, letra D de dado. Sossegada, né? Mas caiu na prova. Próximo. Excelente, pessoal. O investidor possuía todo o seu capital investido em ações de uma companhia só. Eu sei que está super concentrado, né? Uma companhia petroleira. Aí ele resolveu vender todas essas ações e comprar 5. Então, o camarada tinha ele tinha a Petro. Aí ele decidiu pegar isso e dividir em 5 ações de empresas de diversos setores. Então, ele comprou aqui, por exemplo, JBS, ele comprou Via Varejo, ele comprou Itaú, ele comprou Vale, ele comprou aqui RBR, Fumo Goiano. Ao tomar essa atitude, ele está diluindo o quê? Ele está diluindo o risco diversificável, aquela parcela do risco que eu consigo diminuir quando eu faço isso daqui, ó. Eu diversifico em setores diferentes. Eu tinha um setor só, estava exposto a um tipo de risco só. Agora, para eu perder, todos esses setores têm que andar na direção negativa. É muito mais difícil. Não é verdade? Então, aqui a resposta correta é a letra B de bolo. Todo mundo acertou essa daqui também. Então, ó, essa parcela, quando eu diversifico em 5 ações, não é o risco não diversificável, que é a mesma coisa de risco sistemático. É o risco diversificável, porque foi exatamente isso que eu fiz, ó. Eu tinha uma ação só, agora eu tenho 5. Então, é a parcela do risco diversificável. Próxima. Questão que caiu ontem. Na prova da aluna grávida de gêmeas, que ainda tem uma filha de 5 anos em casa. Boa! E ainda tinha uma filha de 5 anos. Não só estava grávida, está grávida de gêmeas, quando tinha uma filha de 5 anos. Depois nós vamos postar lá no nosso Instagram. São casos assim que motivam a gente, viu? Fico de fato emocionado. Pessoal, vamos lá. Vamos voltar e recapitular aqui em relação aos títulos, tá? São exemplos de títulos de renda fixa americanos de curto prazo. Então, vamos lá. Nessa ordem aqui, ó. As T-bills, ó. 1 ano. Títulos com vencimento até 1 ano. Isso aqui é curto prazo. Então, você vai ficar ou com a letra A, ou com a letra B, ou com a letra D. Elimina a letra C já de cara. ADR também você tem que eliminar, porque ADR são títulos que representam ações. Ele está falando de título de renda fixa. Beleza? Então, você já eliminou 2. Então, a sua dúvida tem que ficar entre letra B e letra D. Que a DR, lembra? A DR, Recibo de Depósito de Ações. Esse recibo é lançado nos Estados Unidos, representando empresas de fora dos Estados Unidos. Já eliminei 2, já estou com 50% da questão na mão. Tá? Aí, depois aqui, ó, eu tenho a T-Note. Nota. Não lembra aqui, ó, nota 10. Qual que é a nota que eu quero ter? Nota 10. Então, vencimento em até 10 anos. Depois, eu tenho a T-Bond, que é aquela dica, né? James Bond, filme antigo, mais que 10 anos. Então, isso aqui, se é mais que 10, isso aqui já é longo prazo, e eu quero curto prazo, então você já elimina aqui também, ó. Acabou. O que são commercial papers, Davi? São as notas promissórias. Nota promissória são títulos de curto prazo, para capital de giro. Tá? Commercial paper e nota promissória significam a mesmíssima coisa. Perfeito? Resposta correta, letra D de dado. Próxima. Que questão boa essa que vocês vão fazer agora. Tranquilíssima essa daqui, né, gente?
O investidor economizou durante a sua vida 500 mil. Ele vai aplicar em um CDB com rendimento de meio. Esse investidor, aqui eu acho que é se, né? Aqui eu acho que seria se esse investidor gastar 4.500 por mês, em quanto tempo ele perderá todo o seu investimento? Então, o que eu tenho? Eu tenho o meu PV, que ele é igual a 500K. Eu tenho o meu I, que ele é igual a meio. E eu tenho meu PMT, que ele é igual a 4.500. Tá? Eu sempre tenho que lembrar o seguinte, esse 500 aqui, ele entra negativado. Por que ele entra negativado? Porque esse dinheiro está saindo da minha conta. Se ele sai da minha conta, ele entra negativo. E esses 4.500? Esses 4.500 vão entrar positivo porque ele está entrando na minha conta. Eu estou tirando esse dinheiro, estou resgatando. Então, se eu estou resgatando, ele está entrando na minha conta corrente. Se você lançar os dois positivos, às vezes pode dar errado. Tem que colocar o FV0? Não precisa. Vou fazer aqui para vocês agora. Vocês vão ver que não precisa, tá? Olha só. 500 mil PV, meio I, 4.500 PMT. Vou chamar o N, vai dar uma resposta errada. Por que deu a resposta errada aqui? Porque eu não lancei negativado os valores. Eu tenho que informar para HP quem entra positivo e quem entra negativo. Agora eu vou fazer correto. Ó, 500 mil, CHS, PV. Meio I, 4.500, que eu vou tirar todos os meses. 163 meses, o meu dinheiro acaba. Resposta correta, letra C. Então, presta atenção. Se você não lançar o fluxo de caixa da maneira correta, o que é o fluxo de caixa? É isso daqui, ó. Você está fazendo a aplicação de quanto? De 500. Então, esse 500 aqui ele entra negativo. Então, você tem que lançar CHS. Depois, você vai ter entradas na sua conta. Entradas de quanto? De 4.500. Então, esse 4.500 ele entra positivo. Beleza? Eu tenho que informar para HP esse fluxo como negativo e esse fluxo como positivo. Coloco o I aqui, que é de meio, e vou chamar quem? Vou chamar o N, que é o N que eu preciso, em quanto tempo? Que dá exatamente 163. Vocês viram que não preciso colocar no FV0? Não preciso, tá? Porque zero não faz diferença nenhuma. Próxima. Excelente, pessoal. Questão conceitual, tranquila. Quais os principais riscos envolvidos em empresas do tipo small cap? Então, lembra? Big, small. Big, small. Small cap são as empresas de pequena capitalização. São as empresas de pequeno porte. Se elas são pequenas, o volume de negociação, ele naturalmente vai ser menor. Você comparar uma empresa de pequeno porte, o quanto que ela negocia comparado com a Vale, a diferença é absurda. Tá certo? Então, essas empresas de pequeno porte, ações, sempre vão ter o risco de mercado. Então, aqui, ó, mercado, mercado. Então, você já elimina aqui e já elimina aqui. A ação, se você souber desse conceito, que a ação não tem risco de crédito, você já mata a questão. Não tem risco de crédito. Por quê? Quando eu compro uma ação, eu estou adquirindo um pedaço da empresa. Eu não estou emprestando dinheiro para a empresa, eu estou comprando uma fração daquela empresa. Então, não tem risco de crédito. Automaticamente, a resposta correta é a letra A. Agora, por que liquidez? Justamente porque são empresas de pequeno porte. Se você quiser vender ou comprar uma posição grande, pode não ter comprador nem vendedor para essa posição. Tá legal? Então, nas empresas de pequeno porte, esse risco de liquidez ele é mais evidente. Professor, mas nas outras ações também podem ter esse risco? Podem. A ação dos 3 riscos que existem, né? O risco de crédito, o risco de mercado e o risco de liquidez, as ações não vão possuir risco de crédito, todas elas vão ter risco de mercado e liquidez. As small caps vão ter, de uma maneira mais predominante, esse risco de liquidez em relação às empresas de grande porte.
Então, resposta correta, letra A, liquidez e mercado. Nós vamos para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, como está o seu desempenho até o momento? Se eu não me engano, nós fizemos 13 questões, né? Como que está o seu desempenho até agora? Me fala aí. Fizemos 13. Acertei 12. Errei 2. 90%. Ah, então esse simular está fácil. Vocês estão acertando 90%, 100%, é porque está fácil. Mas nós vamos subir na régua, tá, gente? Aqui é um processo. Vocês vão ver, principalmente na semana da aprovação, tá? Questões de nível de dificuldade maior, mas a gente vai fazer um processo. Se eu coloco questões super difíceis para vocês aqui, vocês vão desanimar. Falar, não estou sabendo nada. Imagina, no final do curso, você ficar com aquela sensação de não estar sabendo nada. Então, aqui faz parte da estratégia, beleza? Então, vamos fazer uma pausa aqui agora. Vamos voltar 8h35, tá bom? 8h35 a gente volta. Até daqui a pouco. Pessoal, presta atenção. Esta questão aqui, ela fala o seguinte: dois ativos A e B possuem coeficiente de correlação igual a 0,6. Não fala que eles possuem correlação, é coeficiente de correlação, é diferente. Correlação vai mostrar se os ativos andam na mesma direção ou se eles se movimentam em direções opostas. O coeficiente de correlação ou coeficiente de determinação, ele vai me mostrar o quanto das variáveis de A são explicadas pelas variáveis de B. Ou seja, poder de explicação de um ativo em relação a outro. E como que eu acho o coeficiente de determinação? Ele vai ser o quadrado da correlação. Então, ele fala, se ele tem um coeficiente de correlação igual a 0,6, pode-se concluir que as variações do ativo A é explicada pelas variações do ativo B enquanto. Então, se você fizer 0,6 elevado ao quadrado, a gente vai achar 0,36. Tá ok? Por quê? O coeficiente de correlação, coeficiente de determinação, perdão, ele é o quadrado da correlação. Beleza? Então, você tem que pegar 0,6 vezes 0,6. Se você fizer aqui na HP, ó, 0,6, Enter, e elevar ao quadrado, você vai achar 0,36, que significa 36%. Ou seja, 36% das variações do ativo A são explicadas pelas variações do ativo B. Tá? Então, lembrem desse conceito que é importante. O coeficiente de determinação, ele será o quadrado da correlação. O que é correlação? Correlação é um indicador que vai me mostrar se os ativos se movem na mesma direção, ou se eles se movimentam em direções opostas. Beleza? E o coeficiente de determinação? Ele vai ser o quadrado da correlação. Beleza? É conceitual, a conta aqui é a parte menos relevante. Questão de prova. Boa, pessoal. Boa. Dentre as alternativas abaixo, os títulos negociados no mercado norte-americano e que implicam em risco de reinvestimento. Então, que tem risco de reinvestimento. O que é risco de reinvestimento? Imagina que eu tenho dois títulos. Um que eu invisto um valor X aqui, e eu só vou receber o meu X mais juros no vencimento. Então, esse daqui é um título considerado zero cupom, que ele não paga nada durante o período. Ele só vai me pagar aqui no final. Agora, existem outros títulos que você compra hoje e você vai recebendo ao longo do tempo os pagamentos de cupom. E o que eu faço com esses pagamentos de cupom? Eu devo
reinvestir. Só que existem riscos na hora de eu reinvestir. A taxa de juros pode estar menor do que a taxa contratada. O dinheiro pode entrar na minha conta e eu não ver. O dinheiro pode entrar na minha conta e cobrir cheque especial. Então, tem uma série de riscos para que eu faça um reinvestimento. Então, os títulos que possuem risco de reinvestimento são os títulos que pagam cupom de juros. As T-bills, 1 ano. Título curto não paga cupom, então essa não paga. Certificado de depósito, que é o CDB, também não paga. Curto prazo, commercial paper curto prazo. As TIPS são títulos atrelados à inflação. Títulos atrelados à inflação são títulos de longo prazo. A resposta correta é a letra C de casa. Próxima. Questão que sempre cai na prova. Pô, que legal, pessoal. Muito bom ver vocês respondendo certo essas questões, porque são questões todas que já caíram em prova. Não são as questões difíceis, vale reforçar, mas que não pode acontecer de jeito nenhum é da gente errar as fáceis, né? Aí não dá. Ó, fundos que concentram estratégia de investimento em diferentes mercados. Então, eu já sei que é um multimercado. Não resolveu em nada, que todas as alternativas têm multimercado. Ou classe de ativos explorando oportunidade de ganhos originados por movimentos de curto prazo. É aqui que está o diferencial. Quem usa movimentos de longo prazo, vamos pegar aqui, ó, longo prazo, é estratégia macro. Então, você já elimina esse daqui. Juros e moedas não tem nada a ver, porque não está falando nada de juro e moeda. Beleza? Se estivesse falando assim, ó, estratégias que investem em juros e moedas. Não está falando nem de juro nem de moeda. Falando faz diferentes mercados, movimentos de curto prazo. Movimento de curto prazo é o trading. Pensa no trade. O cara que é um trader. O que ele fica fazendo? Comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Movimentos de curto prazo. Resposta correta, letra A, fundo multimercado trade. Se tivesse relacionado à estratégia de longo prazo, multimercado macro. Davi, o balanceado também é de curto prazo? Não, o balanceado não tem relação nenhuma com curto prazo nem com longo prazo, não é a característica dele. A característica do balanceado é, por exemplo, ele vai ter 40% da carteira, só um exemplo, em renda variável, e vai ter 60% da carteira em renda fixa. Então, ele está balanceado. Depois, ele pode ter 20% da carteira em renda variável e 80% em renda fixa. Perfeito? Isso que é um fundo balanceado. Ele tem um balanceamento na distribuição da carteira ali. Próxima, questão grande para vocês lerem com calma. Bem, não se assustem com as questões grandes, só ler com calma, né? No meio da questão você já começa a ter um certo entendimento. Olha lá. O investidor entrou em 2 planos de previdência. 15/5/2005. Um é do tipo PGBL, com regime de tributação definitivo, que é aquela regressiva, né? Regressiva definitiva. Isso na seguradora X. O outro plano também é um PGBL, então PG. Só que a tributação é diferente, olha só, a tributação aqui é compensável, na seguradora Y. Então, observa, ele tem um plano numa seguradora, PG na regressiva. Um outro PG, só que na progressiva em outra seguradora. Hoje, esse participante pretende realizar a portabilidade do plano da seguradora X para Y. Neste caso, a portabilidade, não dá para fazer. Por que eu não posso? Por que eu não posso fazer essa portabilidade? Porque o regime de tributação precisa ser o mesmo na hora que eu vou fazer a portabilidade. Eu não posso migrar de um regime de tributação regressivo para o progressivo, e nem do progressivo para o regressivo. Na portabilidade tem que ser tudo igual. Aqui até que foi igual, ó, PG com PG. Mas na tributação ele leva a bomba. Tá? Então a resposta correta: não será permitido, porque plano de regime definitivo não pode ser transferido para um plano progressivo. E vice-versa. Na portabilidade tem que ser tudo igual. Beleza?
Para printar, aqui, ó. Só pedir para colocar a questão anterior aí, para dar um print. 1, 2, 3. Pronto. Próxima questão que sempre cai na prova. Essa 33. Na hora que você vê essa cair na sua prova, você vai falar assim, não acredito. Deixa eu ler aqui, que deve ter alguma pegadinha. Não acredito. Olha só, um fundo de investimento ele é alavancado. Está previsto que ele pode se alavancar em até 200%. Em um momento em que o mesmo está no máximo, o que é o máximo? 200% de alavancagem. O mercado tem uma queda de 15%. Qual será a perda bruta que o fundo observará sobre o seu próprio capital? A conta na HP é a coisa mais simples, presta atenção. Você vai colocar 15, enter, 200% mais. É isso. Não é 15 vezes 2. Tudo bem? 15 vezes 2, 30. Presta atenção qual que é o raciocínio que você tem aqui. Se você ganha 10 mil e o seu chefe vai te dar um aumento de 100%, seu salário vai para quanto? 10 mil mais 10 mil, seu salário vai para 20 mil. Se você ganha 10 mil, o seu chefe vai te dar um aumento de 200% do seu salário. Então, é o seu salário mais 2 vezes ele. Que aqui seria 30 mil. Da mesma forma aqui, olha, 15, 200% mais. Na hora que você faz aqui na HP, ó, 15, enter, 200% mais. Resposta correta, 45. Então, é o que eu tenho mais 200. Beleza? Não podemos errar essa questão na hora da prova, tá? Próximo. Essa questão caiu na prova de terça-feira passada. Leiam com calma, tentem recuperar os conceitos. Muito bom. Essa daqui tem bastante dúvida. Assim que é bom. Ter dúvida em sala de aula é a melhor coisa que tem. Você não pode ter dúvida na hora da prova. Mas em sala de aula é o melhor lugar para você ter dúvida. Olha o que ele está falando. Ele está falando que dois ativos, X e Y, X e Y, tem correlação nula. Isso significa que os mesmos terão movimentos. Então, vamos lá, vamos conceituar. Quando a correlação é positiva, significa que eles vão andar na mesma direção. Estou fazendo aqui só para facilitar, tá? Sinceramente, é nessa direção aqui. Quando eles têm correlação negativa, eles vão se movimentar em direções opostas. Perfeito? Então, por aqui, se a correlação é nula, ela não é nem positiva e nem negativa. Então, não vai ser na mesma direção e nem direções contrárias. Você já elimina a letra C e D de cara, porque mesma direção é positiva. Direções contrárias vai ser negativa. Aqui fala que a correlação é nula. Nula, pessoal, é quando não tem correlação nenhuma. Quando, assim, tanto faz quanto tanto fez. Um não depende do outro. Nesse daqui, ó, esse depende desse. Por quê? Para o lado que esse for, esse vai também. Esse depende desse. Por quê? Para o lado que esse for, esse aqui vai também. Então, esses ali são dependentes. A correlação nula, ela vai ser independente. Vai ser o equivalente aqui, ó. Esse está indo para cá, aí esse está indo para baixo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não tem relação nenhuma. São completamente independentes. Resposta correta, letra A. Beleza? Próxima. Sim. A máxima correlação estará no menos 1. Quanto mais próximo de menos 1, melhor. Olha que questão excelente. Vou dar um tempinho a mais para vocês responderem essa daí, tá? Vocês estão, assim, nota 10. Todo mundo que respondeu aqui, ó. Luana, Juliana, André, Cássia, Tiago, Rízia, todo mundo acertou. Muito bem. O cliente precisa de 1 milhão para conseguir se aposentar daqui a 7 anos. Atualmente, ele tem 500 mil em uma aplicação que remunera 6% ao ano.
Ele deseja fazer um aporte único hoje nesta aplicação para que o valor atinja 1 milhão quando se aposentar. Qual que é o valor que ele precisa aportar hoje, junto desses 500 mil, para lá na frente ele ter 1 milhão? Tem várias... Agora está aparecendo Juliana. Agora está aparecendo Juliana. Agora não está aparecendo Lauro, não. Quanto que ele tem que aportar hoje? Então, tem várias formas de fazer. Tá, eu vou dar mais um tempinho aí para... O pessoal pediu aí só mais uns segundinhos para tentar finalizar, tá? Não tem problema não, pode tentar aí. Ah, já acabou? Beleza. Então, pessoal, tem várias formas de fazer. Eu vou primeiro da forma mais fácil, tá? E vamos parar por aqui. Se você fez de outro jeito, não tem problema. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Ele precisa de ter 1 milhão. Então, esse 1 milhão já é o meu FV, meu valor futuro. Eu já tenho o meu N, que são 7 anos. 7 anos vai ser o meu N, meu prazo. Eu já tenho a minha taxa, que é de 6%. Inverti, né? A minha taxa é de 6% ao ano também. Então, aqui, ó, ano com ano. Então, tá. Já está na mesma unidade. Isso daqui é o meu I. Aí eu quero saber o meu PV. Qual o valor que eu preciso aportar hoje para, daqui a 7 anos, com uma taxa de 6%, acumular 1 milhão? Então, eu lanço essas informações e chamo o PV. Olha como que é fácil. 0 HP, 1 milhão. FV. 7N6I. Quem que eu vou chamar? O PV. Deu 665.057. Só que desse valor, 500 mil era o que eu já tinha aplicado. Então, eu tiro ele aqui, ó. Quanto que sobra? Quanto que eu tenho que aportar a mais? Porque eu já estou aportando 500 mil. Tem que aportar mais 165 mil, aproximadamente, o que dá como resposta correta a letra D de dado. Todo mundo conseguiu entender o raciocínio dessa daqui? Então, eu fiz a conta trazendo a valor presente. Do valor presente deu 665 mil, só que desses 665, 500 é o valor que eu já estou colocando. Quanto que eu teria que colocar a mais? Não subtrai, por isso não achei. Não subtrai, por isso não achei. Na verdade, você achou, só faltou subtrair, né? Beleza? Muito boa essa questão. Próximo. Ai, 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 ui, ui. Vou dar um tempinho maior para vocês. Tem que anotar, separar uma questãozinha de COI, tá? Leiam com calma. Isso mesmo. Muito bem. Excelente, pessoal. Começaram a sair as respostas aí. O André acertou, a Rízia também, a Lina, o Caio. Presta atenção, o cliente ele investiu 4 milhões em um COI. Ibovespa DI, que é a operação. Prazo, 4 meses. Com as seguintes condições. Se, tem uma condicionante, a variação do Ibovespa for maior que 20%, o cliente vai ter uma remuneração de 100% da taxa DI. Observação diária. O que significa observação diária? Se a qualquer momento o Ibovespa for maior que 20, ele já vai receber 100% do DI. Agora, se a variação for entre 0 e 20, o cliente recebe 100% da variação do Ibovespa. Observação somente no final. Se a variação for negativa, o cliente recebe capital protegido. Vamos fazer aqui agora as variações. Primeiro, Ibovespa inicial e Ibovespa final. Vamos fazer essa variação aqui para a gente ver quanto que deu. Ó, 60.459 para 71.342. Deu 18% aqui, ó. Só que em determinado dia, ou seja, na observação diária, o Ibovespa bateu 71.946 pontos.
Vamos ver se, porventura, em algum momento foi maior que 20? Olha só, pega os 60 mil aqui, ó, que é a pontuação inicial, em relação a essa variação aqui. Vamos ver se em algum momento foi maior que 20. 60,459, 60,459 para 71,946. Lá deu 19%. Então, em nenhum momento ativou esse ganho aqui, eu já elimino ele. Então, qual eu vou considerar? Se a variação foi entre 0 e 20, foi, ele vai receber 100% do quê? Da variação do Ibovespa. Qual que eu vou considerar? O 19 ou o 18? Ó, somente a observação no final. Então, eu tenho que pegar o inicial e o final, que deu 18%. Aí eu vou pegar o valor aplicado, 4 milhões, e vou aplicar 18%. Beleza? Olha quanto que vai dar, ó. Pega 4 milhões, 18%. Deu 720 mil. Ah, professor, mas ali deu 720, 0,25 e 14. Porque se a gente for fazer a conta e salvar o número, vai dar um resultado diferente. Olha só, 60,459 para 71,342. Olha lá quando eu pego mais casas decimais, tá vendo? Vamos fazer certinho aqui agora, ó. Vou salvar esse número, vou pegar agora 4 milhões, uso o número que está ali, ó, percentual 720, 0,25 e 14. Mas não tem problema, se você fizer por 18%, você vai achar 720, vai marcar a letra A e vai acertar do mesmo jeito. Tudo bem? Pessoal, embora é uma questão que tenha muitas informações, difícil não é, só ter atenção, não é verdade? É só ter um pouco de atenção aqui no que está perguntando, fazer as eliminações, anotar bastante. Se tivesse batido mais de 20, exatamente, mas não bateu. Então, ele vai te dar as condicionantes. Se acontecer isso, o resultado vai ser X. Se acontecer aquilo outro, o resultado vai ser Y. E por aí vai. Aí estou perguntando, e o DI, professor? O DI só seria utilizado se a variação do Ibovespa fosse em algum momento maior que 20%. Porque aí o cliente receberia 100% do DI. Só que não foi. Quando eu pego daqui para cá, dá 18, e quando eu pego daqui para cá, dá 19. Então, não foi maior que 20% em momento algum. Logo, eu não utilizo esta situação. E também não utilizo essa, porque não foi negativo. Eu vou utilizar, neste caso aqui, qual? Vou utilizar esta daqui, ó. 0,20, ele vai receber 100% da variação da bolsa. Observação no final. Qual que é a observação no final? Inicial versus final, que deu 18%. Aí você aplica 18% sobre 4 milhões. Beleza? Pessoal, é isso. Se o percentual no dia fosse 20, se fosse 20, você consideraria, olha só, a pergunta é boa. Se o percentual fosse 20, entre 0 e 20, é esse daqui, 20. 20,01, aí já foi maior que 20. Então, até 20 é essa condicionante aqui. Qualquer valor superior a 20 já ativaria essa daqui, o que não foi o que aconteceu. Beleza, pessoal? Olha só, por hoje é isso. Tá? O intuito nosso é da gente tentar fazer aí 20 questões nesses dias, tanto hoje, quanto amanhã, quanto na semana da aprovação. A nossa meta aí é da gente tentar fazer 20 questões. Então, se a gente for considerar hoje, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta e sábado, 7 dias. Desses 7 dias, fazendo 20 questões, nós vamos ter 140 questões, ou seja, 2 provas inteiras realizadas aqui nesses nossos dias de simulados. Mais as questões que vocês vão receber para poder fazer depois com calma, tá legal? Queria agradecer a participação de todo mundo. Amanhã, no horário normal, às 19 horas, tá? Amanhã o professor Henrique estará com vocês no horário tradicional das 19 horas. Combinado? Então, agora é a hora, não é a hora de você sair descabelando, ai, meu Deus, agora tem que estudar tudo. Não. Agora é aquela hora da gente afiar o machado. Tá legal? Afiar o machado
Aparar todas as arestas para vocês chegarem voando na prova. Beleza? Então, tá tudo dentro aqui do esperado e da metodologia. Combinado? Um abraço para vocês, tenham fé, vai dar tudo certo. Os exercícios, certamente, que eu vou disponibilizar. Beleza? Os exercícios, com certeza. Você tem questões comentadas para enviar? No Simulator, quando você entra lá em vídeos, aí tem simuladões e questões comentadas. Aí tem mais de 400 questões comentadas lá, tá bom? Para quem quiser fazer, mas eu recomendo fazer isso só mais ao final. Tenta fazer sem os comentários, para vocês mesmos pegarem a manha nessas aí. Beleza, pessoal?